E aí, pessoal, tudo bem? Tudo tranquilo? Bem-vindo para mais uma aula. Bem-vindo para mais um trade. Eu quero falar alguns assuntos com você hoje aqui. Quero falar um pouquinho sobre estudar o gráfico. Esses dias mesmo teve um rapaz entrou em contato comigo pelo Instagram, pelo direct, falando que ele precisava assim ter uma forma de se estudar, uma forma de se aplicar os estudos dos gráficos. E aí ele perguntou do treinamento fechado. Eu falei que justamente o treinamento fechado tem essa metodologia de aprendizagem, que ele queria saber o que era diferente daqui com o treinamento. Falei, é a forma como você aprende. Aqui no YouTube eu falo de vários assuntos, cada dia eu falo de um assunto de acordo com aquilo que o gráfico apresenta, ou de aquilo que às vezes é um assunto de perguntas. Aquilo que você me pergunta aí pelo YouTube, às vezes pelo Instagram, pelo Telegram, eu trago aqui como sinal de resposta. Principalmente aqui no YouTube, né, que eu peço para vocês deixarem as dúvidas. E aí ele fez essa seguinte indagação, falou assim: Cadu, eu precisava ter um norte de como eu estudar os gráficos, como eu estudar opções binárias, como eu faço, como? Sabe quando a pessoa está iniciando e ela abre o gráfico, ela fica olhando o gráfico, só que ela não sabe por onde ela parte seus estudos, para onde ela começa. Então, quero deixar aqui algumas dicas para você, que talvez você se sente dessa forma. Como assim? Se sente como? Parece que você tem muito conhecimento, parece que você tem muita coisa na sua cabeça, mas você não consegue colocar as ideias de forma organizada. Principalmente quando você vai estudar. Quem está lá no treinamento fechado, quem faz parte do treinamento que é fechado, o nome já diz por que fala que é fechado. Porque você transporta o conhecimento lá de fora, lá de dentro. Desculpa a falha. Você transporta o conhecimento lá de dentro do fechado aqui para fora. Então, você tem um aprofundamento em certos assuntos de uma forma lógica, onde você consegue fazer o quê? Tirar um proveito da forma educacional trabalhada. Agora, e aqui, Cadu, eu não tenho chance de... por enquanto eu não posso fazer um treinamento fechado, eu queria uma lógica para se estudar. Bom, é isso que eu quero trazer para você. Uma lógica de estudos para você. Você deve estar vendo aqui, já entendeu o que eu estou fazendo, o que eu te ensino, o que eu falo. Todos os dias eu trago isso para você, falo sobre esse assunto. Então eu quero te ensinar aqui como eu vou estudar opções binárias. Como eu devo estudar opções binárias. Entenda que desde o tempo da escola você primeiramente tem que fazer uma reflexão. Primeiramente, você gosta de estudar? É uma pergunta que eu faço para você. Você gosta de estudar? Você vai ter 5 segundos para responder. 5, 4, 3, 2, 1. Ao mesmo tempo que nossa entrada aqui foi perfeita, responde para mim, você gosta de estudar? Vai lá no chat aqui do YouTube, né, no comentários e escreve assim para mim: Cadu, eu gosto de estudar. Cadu, eu não gosto de estudar. Para eu saber com quem eu estou lidando, quem está seguindo, quem são as pessoas que querem aprender. E eu não estou falando se você gosta de estudar os gráficos, opções binárias. Eu estou perguntando se você gosta de estudar em todos os aspectos. Em todos os aspectos. De uma forma geral. Você gosta de estar a par de vários assuntos? Por exemplo, eu sou formado em Direito, mas vim do Colégio Técnico de Processamento de Dados. Também sou formado em Teologia. Aí eu fiz um mestrado em Direito Empresarial. E sou trader também. Aí você fala assim: nossa, Cadu, parece que umas coisas são vagas. Uma coisa não está ligada à outra. Não, pelo contrário. Elas estão muito bem ligadas uma à outra. Uma coisa completa a outra.
Então o que você tem que entender quando você vai estudar? Eu fiz até uma anotação. Ó. O que acontece com a gente? Existe algo no nosso cérebro chamado transitoriedade. O que significa isso, Cadu? Transitoriedade é a mesma coisa que você esquecer. Então, tudo que você estuda, você esquece. Tudo. Como é que eu não esqueço? Se eu tenho uma manutenção do que eu aprendi. Eu já falei isso aqui. Eu já comentei isso aqui com vocês. Eu já falei a esse respeito. Então, a única forma de eu não esquecer é manter uma manutenção. Vamos lá. Então, aprenda a fazer anotações. Aprenda. Cadu, você ensinou sobre... Você me mostrou um topo aqui, você me mostrou um fundo aqui, você falou sobre uma movimentação, você falou sobre dividir o gráfico em 3 partes, você falou sobre 3 linhas aqui, 3 regiões. Vai lá e anota. Busca o quê? Agregar conhecimento àquilo que você acabou de aprender. Agregue conhecimento. Você tem que dividir em 2 classes de anotações. Fator 1 de anotações e o fator 2. O que seria fator 1? Fator 1 é quando você começa a ter contato com aquela informação pela primeira vez. Então você acabou de ter contato com aquela informação. Anote aquele conhecimento. Anota como se fosse uma ferramenta de anotação sobre o que é mais importante para você estudar depois. Então, primeira coisa que você vai fazer, eu trago aqui uma análise de gráfico para você. Analisei o gráfico, você fala assim, opa, isso que o Cadu falou eu nunca ouvi. Nossa, interessante, eu não me atentei para isso. Eu não consegui ainda ter a certeza, eu não tenho entendimento desse assunto. Então, para você, é um conhecimento que está sendo agregado. Então, o que você vai lá fazer? Vai anotar como uma ferramenta de anotação sobre o que é mais importante para você estudar depois. Então, você vai colocar lá, descrever. O Cadu falou sobre... Hoje o Cadu falou sobre estrutura gráfica. Vamos imaginar que foi a primeira vez que você ouviu isso. Então você vai lá na estrutura gráfica e você vai colocar aqui lá como primeira vez que você viu esse assunto. Por quê? Porque você sabe que isso aqui é importante para você e você tem que estudar depois. Aí você vai para um outro patamar de anotação. São as anotações de revisão. É aqui que entra a questão da manutenção. É aqui que entra a questão da manutenção. Então você foi, anotou o que você queria falar. No caso aqui era sobre estrutura gráfica que você precisava aprender. E depois você vai para o momento de revisão. Então você vai procurar o quê? Coerência com o início, com o meio e com o fim daquele assunto. Para você aprender novamente, como se você estivesse revendo aquela anotação primeira, como se estivesse iniciando seus estudos do nada, para estudar o material mais a fundo e posteriormente ter aquilo como certeza do seu conhecimento. Então o que você vai fazer? Você vai compilar essas anotações, que é um chamado fluxograma, que são organizadores de gráficos. Bom, como assim? Bom, primeiro você foi lá e estudou o que é estrutura gráfica. Aí você fez algumas anotações. Dentre essas anotações, estou trazendo aqui como um exemplo, né? Você entendeu que existe uma estrutura de alta, você entendeu que existe uma estrutura de baixa, você entendeu que existe uma estrutura lateral, você entendeu que existe estruturas de consolidação e assim por diante. Existem várias estruturas no gráfico. Então você vai começar a mapear no seu conhecimento o início, o porquê que uma estrutura ela se faz de alta, por que uma estrutura se faz de baixa, por que uma estrutura lateraliza, por que uma estrutura consolida. Tá, aí você chegou a essa conclusão. Mas você entendeu por que ela faz esses movimentos. Mas você tem que estudar mais a fundo.
Aí você vai entender quais são as regiões que ela faz esse movimento, quais são os ativos que ela faz esse movimento. Será que é só o ativo que eu opero que ela faz movimento? E você vai começar a fazer anotações em relação a isso, como se você fizesse uma organização gráfica na sua mente. Por que eu estou falando isso para você? Porque estudar análise gráfica, estudar opções binárias, é fazer um compilado de padrões na sua mente. Um compilado de estruturas gráficas, entendendo aonde está a região, como funciona a tendência, como o candle se comporta, se tem volume ou não, para você fazer a sua entrada. Olha aqui, por exemplo, eu cheguei aqui, eu vi uma estrutura. Na minha mente, eu já entendi que existe uma estrutura de funcionamento aqui. Eu só preciso entender como é que ela vai chegar nas minhas regiões. Quais regiões são estas? Pode ser a região da resistência, da oferta, pode ser a região do suporte, da demanda, pode ser uma região de 50%. Como é que a tendência vai chegar nessa região? Ela vai chegar nessa região fazendo um final de tendência, ou ela vai chegar nessa região no início de uma tendência? Olha que interessante. Olha a dica aqui, ó, para quem está ficando até o final da aula aqui no movimento. Olha onde ele fez o movimento de correção, em 50%, e não parou mais. Consequentemente, quando ele chegar aqui, ó, na região da oferta, da demanda, vai perder força. Vai perder força. Ah, então, Cadu, você quer dizer que se essa tendência estivesse subindo aqui, ó, subindo, e aqui no 25% dessa região, aí ele tivesse corrigido, e quando ele subisse aqui, romper nesse topo, a força que ele teria seria para romper essa região? Exatamente. Porque olha a diferença do movimento. Olha onde esse movimento veio corrigir e olha onde esse movimento veio corrigir. Ele já está num quadrante acima. Então, essas anotações vão fazendo diferença. Então, dentro do momento que você estuda a estrutura gráfica, existem vários outros subgrupos de estrutura gráficas que vão acontecendo durante o movimento do gráfico. Então, quando você tem conhecimento dessas movimentações, você já fez anotações, seja printando a tela, seja desenhando num caderno, seja revendo e revisando, você já tem tudo isso mapeado, como se fosse um fluxograma na sua cabeça. Então, quando eu vi o que aconteceu, a partir desse movimento aqui, eu não hesitei. Tanto é que eu estava conversando com vocês aqui, e quando eu vi o que aconteceu, eu já fiz a minha entrada aqui. Eu vi um padrão aqui também de candle anterior, que ele fez justamente na resistência. É um padrão de perda de força na região da resistência. E eu já fiz o quê? Já fiz a minha entrada, então, contrária. Não esperei nem fazer uma sombra, nada. Por quê? Ele já me mostrou aqui um padrão de final de tendência. Se você não sabe o que é um padrão de final de tendência, é só ver os vídeos meus aqui sobre final de tendência, que eu explico lá para você. Ou, claro, né, no treinamento fechado, onde você vai ser transportado a fundo para desvender todos os segredos do suporte e resistência, para você entender qual a melhor decisão a se tomar para ter menor risco. Não existe 100% de acerto, não existe. Agora você pode diminuir os erros, 20%, 30% de diminuição de erros, a partir da análise gráfica que você fizer. Agora, para isso, é necessário que você busque estudar e ter entendimento sobre o gráfico. Então, tem que lembrar que a transitoriedade acontece em tudo que você for estudar. Você acaba esquecendo, principalmente movimentos gráficos. Anote. Anote aquilo que pode agregar conhecimento para você estudar como o mais importante depois, que você precisa se aprimorar. A hora que você for estudar para se aprimorar, veja como uma revisão. Tente entender o porquê do começo, do meio e do fim.
Tente fazer com que esse material seja profundo para você estudar posteriormente, como se você fizesse algumas compilações de anotações, como se você organizasse os gráficos na sua mente, tá? E sempre busque estudar como? Estudar de uma estrutura maior para estrutura menor. Então, o que eu ensino aqui para vocês? Comece estudando do gráfico, depois as regiões, depois tendências, depois os candles, e depois o volume. Tem gente que quer estudar só o que são os candles, tá? Aí ele não sabe nada de tendência, não sabe nada de regiões, não sabe nada de gráfico. Ele estuda só os candles. Ele acha que só porque ele entende de candle, tudo que ele entende de candle vai dar certo. E candle fora do lugar não serve para nada. Tem gente que quer estudar só regiões. Aí ela começa a fazer suporte e resistência. Só que ela não entende que a região que ela não está acoplada a uma estrutura gráfica adequada. Ela não consegue entender que naquelas regiões, como as tendências estão se movimentando. Então o que adianta? Não adianta nada. Aí tem gente que vai lá e quer estudar o gráfico. Eu estou estudando o gráfico. Estou vendo o movimento do gráfico. Aí ele acha que entende de estrutura, ele acha que entende de ciclo, que entende de mercado. E aí quando ele precisa decidir em relação à região, tendência e os candles, ele não sabe de nada. Aí tem gente que quer entender do preço, que se move durante toda essa situação, mas ele não entende de volume. Aí a pessoa quer operar volume, mas não entende de tendência. Aí a pessoa quer operar tendência, mas não entende de volume. Então, você tem que entender que isso tudo aqui, é um agregador de conhecimento. Tudo isso aqui. Então, quando você tiver conhecimento, estou falando isso para o seu bem, quando você tiver conhecimento gráfico nas regiões de tendências, está escrito errado aqui, mas tudo bem, de candles e de volume, você fechar esse quebra-cabeça nos seus estudos, aí ninguém te segura. Ninguém te segura porque você vai entender a análise gráfica como um todo e independente se você aplica isso estudando aqui nos ativos tradicionais ou se você utiliza isso aqui em outras corretoras. Qualquer outro tipo de análise. Quer ver? Vou te mostrar aqui um aluno, os resultados dele. Eu vou mostrar aqui, peraí. Aqui, ó, o resultado do aluno que eu falei para vocês, só esperar carregar. Só um minuto. Vamos, meu filho, carrega aí. Tá carregando. Aqui, ó. Resultado desse aluno nosso. Ele não está na mesma corretora que eu estou, muito menos no mesmo ativo. Olha, está trabalhando com criptoativos. E olha o que ele escreveu aqui. Graças a Deus e aos seus ensinamentos, mais um dia positivo. Então, independe do ativo que você está utilizando. Você só precisa estudar da forma correta. Você só precisa estudar da forma como tem que ser. Se você fizer da forma correta, iniciar da forma correta, você vai chegar ao resultado. Agora, se você começou errado, você tem que resignar tudo isso que está na sua cabeça, limpar tudo e começar tudo de novo. Tudo de novo. Para você fazer entradas perfeitas e assertivas. Tá bom? Então, esse era o recado que eu queria deixar hoje para vocês. Lembrando, escreve lá no canal do Telegram, fica sabendo das nossas lives, lá no canal do Instagram, entre em contato caso tenha alguma dúvida, fazer alguma pergunta. No link da descrição tem o treinamento fechado, se você tem interesse de acelerar esses seus conhecimentos, de aprender de uma forma correta. Tem também no link da descrição aí um livro sobre análise gráfica, que não é meu, mas eu faço propaganda porque é um excelente livro
né? Quem quer ler algo sobre o assunto que possa agregar valor, agregar conhecimento, tá aí no link da descrição para você, tá bom? Então, um forte abraço, te vejo numa próxima aula. Fui!